E aí eu sentei numa cadeira de fora, na varanda, e falei, William, vou dormir. Cara, eu falei, vou dormir. Acho que 30 segundos depois eu estava babando. Sabe quando você dorme e baba? Você está muito cansado. E aí você deita assim, eu durmo em qualquer lugar. Se eu escorar aqui na parede, aqui eu estiver cansado, eu durmo, escorado na parede. Né? Como diz o salmista. Paz, me deito e logo pego no sono. Às vezes a gente não precisa nem deitar para pegar no sono. Pega no sono de pé. Mas eu dormi um pouquinho, acho que foram alguns minutos, 5 minutos, talvez o telefone tocou. A pessoa que eu tinha um compromisso estava confirmando. E eu acordei, já acordei renovado, porque 5 minutos de sono à tarde, em qualquer hora, renova as suas forças. Não é assim? Hã? Sim ou não? Quem já dormiu no banheiro aqui do trabalho? Levanta a mão. Às vezes 5 minutos, né, de sono renova. Só que a alma não é assim. A alma não se resolve com 5 minutos. A alma não se resolve com uma noite de sono. Uma alma prostrada, ela precisa de muito de Deus nela, para a gente virar isso na nossa vida, para a gente superar, para a gente crescer, para a gente mover algo favorável às nossas vidas. E uma das coisas que eu vejo que deixa a alma cansada, deixa a alma abatida, deixa a alma prostrada, nos faz colocar o rosto em terra, às vezes não, a ponto de que nós não conseguimos levantar a nossa cabeça, são lutas acumuladas. Sabe? Porque, na verdade, o que faz transbordar um copo d'água não é a última gota. São o acúmulo das gotas que caíram naquele copo. Mas aquela gota, de repente, foi a que deu o ápice, que fez transbordar. Mas não foi ela a causadora. Todas as outras são causadoras juntas. E as coisas às vezes vão se acumulando nas nossas vidas. Lutas vão se acumulando. Às vezes a gente tem uma luta que a gente trava em um determinado lugar e de repente aparece outra. E quando você pensa que as coisas vão melhorar, acontece uma outra coisa. E às vezes não são problemas muito graves. Às vezes não são problemas muito difíceis de ser resolvidos. Mas o fato delas se acumularem, às vezes a alma fica abatida. Às vezes a alma cansa, a alma desfalece. As esperanças se vão. Não é assim, irmãos. Às vezes o casamento, o que faz o casamento acabar, não é uma palavra da esposa para o marido, ou uma palavra do marido para a esposa. São todas as outras palavras que já foram ditas antes. Não é aquela palavra que destruiu o casamento. Não foi por causa daquela atitude do marido de repente, não apoiar a esposa num determinado momento que fez o casamento acabar. Mas, na verdade, são atitudes que aconteceram antes. Que, por ser crente, de repente a mulher se sustentou naquela posição e falou, não vou deixar isso me abalar. E aí vieram outras coisas e ela falou, não vou deixar isso me abalar. E vieram outras coisas e ela disse, não vou deixar isso me abalar. Mas chegou um determinado momento que o acúmulo de todas essas coisas fizeram o casamento acabar. Então, às vezes, as lutas acumuladas, elas nos deixam prostrados. A gente fica de cabeça baixa, igual Josué, por causa do acúmulo das lutas. Por causa do acúmulo das guerras que nós travamos e das batalhas que nós batalhamos. Alguns de nós já estão vivendo algumas lutas há muito tempo. Algumas batalhas há muito tempo. Né? E às vezes melhora um pouco e acaba piorando por outro lado. Melhora um pouco aqui, mas de repente piora lá. E a gente batalhando, a gente lutando, a gente tentando, a gente fazendo a nossa parte. Mas o acúmulo das batalhas, o acúmulo das lutas, nos faz ficar prostrados. Josué foi um homem que obteve muitas vitórias,
Mas ele lutou muito. E se você parar cronologicamente, o ministério de Josué estava apenas começando. Ele tinha acabado de receber o cajado de Moisés, mas ele já tinha lutado muito no deserto. Ele já tinha lutado muito com Moisés, ele travou guerras com Moisés, lutas com Moisés, ele travou batalhas, ele esteve em Números 13, quando foram enviados os espias, e ele sofreu uma grande decepção, uma grande frustração com o próprio povo de Israel, junto com Moisés. Josué era um menino, nesse momento aqui, era um homem, mas era um homem que tinha passado por muitas lutas, muitas batalhas e muitas dificuldades, apesar de o ministério dele estar apenas começando. Então, quando você olha o texto, você fala, poxa, mas Josué estava apenas começando a sua trajetória, porque ele tinha acabado de sair de uma vitória em Jericó, que foi a primeira vitória. Logo em seguida, ele tinha sofrido uma derrota, mas tudo bem. Para quem está começando, né? Para quem está com todo gás, com todo fôlego, uma vitória e uma derrota, tudo bem. A pessoa levanta a cabeça e vai embora. Mas não foi o caso de Josué. Ele se prostrou. Porque durante a vida dele, ele havia lutado muitas batalhas. Já havia lutado. Quando ele sofreu aquela derrota, o pensamento que veio à sua mente foi: agora acabou tudo. Eu lutei até aqui, mas agora acabou tudo. Agora está tudo perdido. Como foi perdido lá na época de Moisés. Mas eu quero dar uma palavra para você, amém? Levanta a tua cabeça. Levanta a cabeça. Não importa se você está perdendo algumas batalhas, se você está lutando várias ao mesmo tempo, se algumas coisas não aconteceram ainda na sua vida e você já tem lutado muito nessa área, não importa. Levanta a tua cabeça, porque Deus é contigo. Levanta a tua cabeça, porque Deus tem uma obra a fazer ainda na tua vida, através da sua vida. Não permita que por causa de uma frustração, não permita que por causa de uma derrota, não permita que por causa das lutas acumuladas, a sua cabeça venha ficar prostrada. Deus está falando para você hoje: levanta a tua cabeça. Amém? Eu e a Marcinha passamos por um desafio muito grande semana passada. Porque a Marcinha faz 22 anos que está tentando engravidar. E Deus já deu várias promessas que ela vai engravidar. E lutas acumuladas nessa área, nós somos recordistas, né, Marcinha? Recordista. Porque a gente já lutou muito nessa área. Se vocês pensarem, a gente já passou por todos os especialistas aqui de Campo Grande, nessa área. A gente já fez todos os tipos de tratamento possíveis, inclusive o de inseminação proveta, que eles chamavam antigamente, que hoje chama-se fugiu o pastor Estevam, né? Vamos falar. Não sabe. Isso, dar o nome, agora é chique, né? E nós já fizemos de tudo. E aí, nessa semana passada, nós estávamos diante de mais um desafio. Tentar mais uma vez, amém? E nós somos de fé, nós somos de coragem, nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que avançam. E nós somos com tudo para tentar mais uma vez. E aí a Marcinha fez todos os exames, fez a consulta, mudamos de médico. Vamos voltar para o médico que nós começamos há 20 anos atrás. Tínhamos passado pelos especialistas, vamos voltar para aquele que nós começamos há 20 anos atrás. Vamos lá. E aí vamos para aquele médico que nós já havíamos começado há 20 anos atrás. Ele nos atendeu muito bem e foi muito bom. Cobrou uma consulta super cara. E eu dei o cheque para ele. E aí nós fomos lá e aí ele passou uma receita de R$600 para a Marcinha. E falou: você vai tomar injeção na barriga. Sua barriga vai ficar toda roxa. Não se preocupe, é assim mesmo. A gente já estava acostumado, né? Mas já sabia. E aí nós fomos para o processo de injeção na barriga, de fazer o que precisava ser feito, um calhamaço de remédio, para que da sexta ao domingo, na semana retrasada, ele marcasse então a transferência do embrião. E aí nós fomos, a Márcia encheu a barriga dela de remédio, ela, né, de injeção, tomou um monte de remédio, nós ficamos na expectativa dele ligar para dizer: bom, vai ser sexta-feira à tarde, vai
ser sábado à tarde, ou vai ser sábado de manhã, ou vai ser domingo de manhã, a transferência precisa obedecer o ciclo, precisa ser no momento certo, no momento exato. Ele quer estudar o caso dela e ao marcar a transferência que ele explicar. Irmãos, esse homem, ele esqueceu. Simplesmente não ajudou. Ele simplesmente não anotou na agenda dele que ele precisava ver na clínica um horário para fazer a transferência. Quando foi na segunda-feira, eu liguei para ele. Ele não atendeu, depois ele me retornou, eu falei, mandei uma mensagem para ele, ele me retornou. Ele disse, Renato, agora é tarde, só mês que vem. Eu falei, doutor, e como que eu faço com a barriga da minha esposa cheia de remédio aqui, toda roxa? Não posso fazer nada, só mês. Mas, irmãos, nós não somos daqueles que procedem, amém? Em nome de Jesus, a gente vai tentar de novo esse mês. Amém? Às vezes as lutas se acumulam, a gente se frustra por causa de uma situação ou outra. Mas ele esqueceu. Processa ele, tira de... Não, deixa ele. Eu sustei o cheque. Né? Vou voltar para o médico, então eu não devia ter saído, né, Marcinho? Mas, processa não, deixa ele. Deus toma conta dele, amém? Ele não fez por mal, ele fez. Mas é assim, a nossa vida, assim, às vezes as coisas não acontecem da maneira como a gente espera. Às vezes não acontece do jeito que a gente espera. Mas Deus está no controle de tudo, amém? Lutas, que são lutas que a gente vence e depois elas voltam de novo. Já aconteceu com você ou não? Hã? Você já venceu alguma coisa e depois você teve que lutar de novo? Gente, misericórdia, isso deixa a gente para baixo. Porque às vezes a gente luta para vencer uma área, para vencer um vício, para vencer um mau hábito, para vencer uma situação. E depois a gente tem que começar tudo de novo. Lutas bumerangue, elas vão e voltam. Você trava a batalha, você passa pela guerra, você melhora financeiramente, depois de anos lutando, de repente, a conta fica no vermelho. Irmãos, isso deixa a gente prostrado, deixa a gente cabisbaixo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, levanta a tua cabeça. Elias foi um homem, como diz o pastor aqui, Elias foi um homem que ele, no momento no ápice do seu ministério, ele venceu 750 profetas, 450 de Baal e 400 não sei de quem. E logo após ter obtido essa grande vitória, ele recebe uma palavra de Jezabel. E a mulher disse para ele, Elias, se prepara, porque essa vitória sua, ela está com os dias contados. Porque eu vou fazer com você o mesmo que você fez com os meus profetas. Elias pensou que já tinha vencido. Ele falou, eu já ganhei essa guerra. Eu já ganhei essa luta. E quando ele se deparou com uma situação de que ele ia ter que guerrear de novo com Jezabel, sabe o que ele fez? Se prostrou. Ele falou, não, Deus, eu não aguento mais. Chega, eu já lutei, Senhor, essa batalha, já lutei essa luta. E ele saiu correndo em direção ao deserto, desesperado. Correu em direção de um dia e se jogou no chão, rosto em terra. Sabe o que Deus fez com Elias? Quando Deus chegou e alcançou ele lá no deserto? Deus enviou um anjo que disse, Elias, levanta a tua cabeça, Elias, porque a tua caminhada, a tua jornada ainda é longa. Deixa eu dar uma palavra para você hoje, levanta a tua cabeça, porque a sua jornada ainda é longa. Amém? Amém. A sua caminhada mal começou. Levanta a sua cabeça, porque tem muita coisa para Deus fazer na sua vida e através da sua vida. Vai ficar aí prostrado? Levanta a cabeça. Deus ainda tem um projeto na sua vida, a sua caminhada ainda é longa. Não importa quantos profetas de Baal você já tenha derrubado, Deus ainda tem uma caminhada para você. Amém? Não permita que por causa que você venceu algo e agora está passando por uma luta na mesma área, você vai desistir. Levanta a tua cabeça e anda e caminha, que Deus quer fazer uma obra na sua vida. Outro motivo, irmãos, pelo qual muitas vezes a gente se prostra, rosto em terra, cabisbaixo, se deixa dominar por esse sentimento na alma de desânimo, é porque constantemente a gente se esquece das promessas. Isso é fato, a gente precisa falar isso consigo todo mundo. Porque talvez você se lembre agora das promessas que Deus fez na sua vida.
mas talvez amanhã você já não se lembre mais, porque Deus, Ele precisou falar para grandes homens como Abraão 5, 6 vezes a mesma coisa. Porque nós temos um hábito, uma tendência de se esquecer do que Deus fala. Josué tinha acabado de receber uma grande promessa de Deus. Deus havia falado para ele logo, um pouquinho antes dele atravessar o Jordão. Josué, no capítulo 1 de Josué, eu sou contigo, Josué. Eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Seja forte, seja corajoso. Vai, Josué, porque eu sou contigo. 10 dias depois, 20 dias depois, Josué novamente prostrado. Deus acho que estava batendo nas costas dele falando assim: Josué, esqueceu o que eu falei para você agora há pouco, esses dias atrás? Eu sou contigo, eu não vou te abandonar, eu não desisto de você, você é meu. Deixa eu falar para você, Deus tem promessas na sua vida também. Por que você está prostrado? Por que você está cabisbaixo? Levanta a tua cabeça, Deus quer fazer algo na sua vida através da sua vida, amém? Ancore a sua alma nas promessas de Deus. Hebreus diz isso. Hebreus capítulo 6, verso 18 a 20, diz assim: sejam firmes, encorajados, diz assim, para que por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele para tomar posse da esperança a nós proposta. Amém? Temos essa esperança como âncora da alma, firme e segura, a qual adentra o véu, o santuário interior, por trás do véu, onde Jesus, que nos precedeu, está em nosso lugar. Amém? A esperança precisa ser a âncora da nossa alma. Se você não tiver mais esperança, a sua alma vai ficar cabisbaixa. Se você se esquecer das promessas de Deus, você vai ficar sem esperança. Se você ficar sem esperança, você vai ficar prostrado. Porque você já não vive mais com expectativa. Você já não vive mais as promessas de Deus. Levanta a sua cabeça. Amém? Última coisa, irmãos, que eu quero compartilhar com vocês. Muitas vezes nós ficamos prostrados. E Josué também ficou prostrado por causa disso, por causa do pecado dos outros. Às vezes a gente cansa, a nossa alma cansa. Não por nossa causa, mas por causa do pecado de outras pessoas. Olha só comigo aqui a sequência do texto de Josué, capítulo 7, verso 10. Diz assim: então disse o Senhor a Josué: levanta-te, por que está prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu conserto que eu lhes tinha ordenado, e até tomaram o anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o fizeram. Por causa do pecado de Acã, que tinha roubado os utensílios de ouro de Jericó, e Deus havia falado que nada poderia ser levado, tudo seria consagrado ao Senhor. Mas por causa do pecado de Acã, que resolveu desobedecer e levou consigo alguns pertences, Josué estava cabisbaixo. Josué estava prostrado por causa do pecado de outra pessoa. Às vezes nós nos prostramos, irmãos, por causa dos pecados dos nossos filhos. Às vezes nós nos prostramos por causa do pecado da nossa esposa, por causa do pecado do nosso marido. Às vezes nós nos frustramos por causa do pecado dos outros. E abaixamos a cabeça porque o nosso filho vive uma vida de pecado, porque ele não se converte, porque ele não muda. Nós abaixamos a nossa cabeça por causa dessas coisas, por causa dos outros, por causa do pecado dos outros. Eu conheço muitas pessoas que estão prostradas por causa de filhos, estão cabisbaixos por causa que o filho não é um homem, não é uma mulher que anda segundo o caminho de Deus. Eu conheço mulheres que estão prostradas porque o marido não se converte, porque o marido não muda, porque o marido não é transformado. Eu conheço pessoas que estão prostradas porque os pais não mudam.
Por causa do pecado do outro, nós ficamos cabisbaixos, ficamos prostrados por falta de sabedoria de algumas pessoas que nos envolvem. Às vezes nós ficamos tão indignados com algumas situações à nossa volta, que nós nos prostramos porque tem uma pessoa do nosso lado que não tem sabedoria, ou que é insensata, e nós nos prostramos por causa do pecado do outro. Já aconteceu com você isso? Sim ou não? Vou falar uma coisa para você, levanta a tua cabeça. Hein? Deus é um Deus com você. Não importa se na sua família não esteja tudo solucionado, não esteja tudo resolvido. Não importa se o seu marido não anda no mesmo nível espiritual que você. Levanta a tua cabeça e ajuda ele a crescer, amém? Não importa se a sua esposa não anda no mesmo nível espiritual que você. Levanta a tua cabeça e dá suporte para ela, ajuda ela. Não importa se o seu filho não anda na mesma santidade que você espera, ame ele até que um dia um milagre aconteça na vida dele, amém? Mas não fique de cabeça baixa, porque se você se prostrar, como ele vai mudar? Não importa se ao seu lado existem pessoas que não têm sabedoria, que vivem fazendo coisas erradas, e você fica indignado com isso, e às vezes você desiste de alguma coisa que Deus tem para a sua vida por causa dos outros. Sabe, nós somos uma geração que se movimenta pelo que os outros pensam, pelo que os outros fazem. Levanta a tua cabeça, Deus é contigo, amém? Permita que, de repente, a falta de iniciativa de alguém na sua casa te desanime. Sabe? Às vezes a gente olha para algumas pessoas que estão à nossa volta e se cansa mesmo e fala, meu Deus, quando que esse cara vai acordar? Quando que vai acontecer? Quando que Deus vai pegar ele, vai dar um choque nele, e algo vai acontecer na vida dele, na vida dela? Mas não abaixa a cabeça por causa disso, amém? Não se canse de fazer o bem. Às vezes nós ficamos prostrados porque nós tentamos fazer o bem, sabe? E às vezes não temos uma resposta, não vem uma resposta do outro lado. E ficamos prostrados, nos cansamos da ingratidão. Às vezes ingratidão dentro da nossa casa. Às vezes a gente se cansa porque a gente não vê o resultado. A gente só vê ingratidão. Ingratidão é pecado de quem? É seu ou é do outro? Levanta a tua cabeça, segue a tua vida. Deus é contigo, amém? Não importa se você está sendo vítima de ingratidão, não importa se você está vivendo com uma pessoa sem sabedoria, não importa se você está vivendo do lado de uma pessoa sem santidade. O pastor leu aqui o capítulo 1 de 1 Samuel, e tem uma história em 1 Samuel de um homem chamado Eli, que os filhos dele não correspondiam à santidade exigida para um filho de sacerdote. E então Eli repreende os filhos. Ele diz, filho, olha o que eu estou ouvindo em todo Israel, filhos, vocês estão servindo a Deus e vocês estão se prostituindo, vocês estão roubando as carnes consagradas a Deus, os sacrifícios. E, filhos, não é bom ouvir essas coisas. Aí o Eli dá uma palavra que é tremenda, ele fala, filhos, se alguém pecar contra o homem, Deus pode defender, mas se alguém pecar contra Deus, quem vai defender? E esses eram os filhos de Eli, e eu acredito sim, que Eli se cansou. Ele se cansou ao ponto de sentar numa cadeira e não levantava mais. Morreu sentado na sua cadeira. Se cansou de tentar enquadrar os filhos no perfil religioso, num perfil de santidade que era exigido. Mas ele abaixou a cabeça, cansou. Sabe, não permita com que a falta de iniciativa, a falta de santidade, a falta de busca, a falta de perseverança, a falta de sei lá, de um monte de coisas da vida de outras pessoas que estão perto de você, te deixem prostrado, amém? Não se desmotive por causa disso. Não se desmotive por causa dos pecados das pessoas que estão à sua volta. Eu sei que Deus está falando com pessoas aqui, amém? Amém. E Deus faz uma pergunta para você, então, essa noite. O que tem te cansado? O que
tem te deixado prostrado? O que tem deixado você cabisbaixo? O que tem acontecido na sua vida para você ficar assim? Por que você está sem expectativa? Por que você está sem esperança? Por que você está com o rosto em terra? A palavra de Deus para você essa noite é: levanta a tua cabeça. Amém? Amém. Deus ainda tem uma obra a fazer na sua vida. Deus ainda tem algo a realizar na sua vida. Levanta a tua cabeça, porque Deus tem algo a realizar, Deus tem algo a fazer. Não fique prostrado. Não permita que o fato de você não ter recebido a sua bênção te deixe de cabeça baixa. Aí você vai me dizer assim: pastor, mas eu estou vivendo essa luta há 40 anos. Eu estou vivendo há tantos anos esse problema e até hoje não se resolve. Provérbios diz que, se não me engano, Provérbios 6 diz que quando a luta se demora, o coração adoece, a alma adoece. Quando a luta se prolonga, a alma adoece. É verdade que quando nós temos uma luta prolongada, quando nós temos uma luta que nós não vemos resultado, a nossa alma fica doente. Mas a Bíblia também diz que aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças e voam alto como águia. Então Deus, Ele quer te renovar essa noite, amém? Amém. Deus quer fazer você levantar a sua cabeça, fazer você caminhar, fazer você marchar. Amém? Fique de pé em nome de Jesus, vamos orar. Eu não sei o que tem deixado você abatido. Eu sei porque às vezes eu fico abatido. Mas Deus sonda o seu coração, Deus sabe do seu coração. Irmãos, aqui não tem super-herói, amém? O único super-herói é Jesus Cristo. O único super-herói é Jesus Cristo, amém? Jesus Cristo que, por causa dos nossos pecados, Ele carregou naquela cruz. Ele se cansou, porque eram muito pesados. Ele se cansou, mas Ele foi até o fim. No meio do caminho, Deus enviou um ajudante chamado Simão Sirineu para ajudar Jesus a carregar a cruz. Simão Sirineu então tomou a cruz e ajudou a Jesus. Talvez o maior cansaço de Jesus naquele momento não fosse físico. Talvez o maior cansaço que Jesus carregava na sua alma naquele momento eram os nossos pecados que estavam sobre ele. Mas deixa eu falar uma coisa para você: Jesus foi até o fim. Amém? Jesus triunfou na cruz do Calvário e fez dos inimigos dele espetáculo público naquela cruz. Ele venceu naquela cruz em meu lugar, em seu lugar. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele foi até o fim. Talvez você esteja cansado. Talvez a sua alma esteja cansada. Talvez você esteja prostrado. Mas a palavra de Deus para você hoje é: levanta a tua cabeça e continua. Levanta a tua cabeça e continua. Levanta a tua cabeça e vai, porque a obra que eu tenho na sua vida, ela ainda é muito longa. O caminho ainda é longo. Muitas coisas ainda vão acontecer. Amém? Vamos adorar a Deus, depois nós vamos orar. Andar nos teus sonhos, o seu coração se lançar a você nova e pedir pela visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista, não pare de cantar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Glória a Deus!
ousadia, som de conquista, som de multiplicação. Recebe a recebe a unção, som de ousadia, som de conquista, som de multiplicação. O sonho de Deus jamais vai morrer. Não desista, não pare de lutar, não pare de adorar. Levanta os teus olhos e vê. Deus está restaurando os teus sonhos, a tua visão. Recebe a cura, recebe a som de ousadia, som de conquista, som de multiplicação. Recebe a cura, recebe a som de ousadia, som de conquista, som de multiplicação. Pai, nós estamos aqui, Senhor, porque dependemos do Teu Espírito Santo, Senhor. Pai, nós não queremos, Senhor, desistir, nós não queremos parar, Senhor. Nós não queremos ficar prostrados, Senhor, quando o Senhor está mandando marchar, quando o Senhor está mandando lutar, quando o Senhor está mandando se levantar. Deus, essa é uma noite, Senhor, em que o Teu Espírito Santo está nos constrangendo, Senhor, a tomar uma decisão, Senhor. Essa noite o Teu Espírito Santo está dizendo, Senhor, que o Senhor nos quer de pé na Tua presença, Senhor. O Senhor nos quer de pé na Tua presença, Jesus. Não importa, Senhor, as circunstâncias, Senhor, do lado esquerdo ou do lado direito. Não importa, Senhor, as circunstâncias da nossa casa, no nosso trabalho. Não importa, Senhor, o Senhor nos quer de pé na Tua presença, dizendo, eis-nos aqui, Senhor. Essa noite é um convite do Senhor para nos colocarmos de cabeça erguida, Senhor. Porque o Senhor nos olha e nos vê como valentes, como valorosos, como guerreiros aprovados, aptos pelo Senhor. Deus, um dia o Senhor olhou para Gideão e viu ele prostrado, Senhor, no tanque, ó Senhor, se escondendo dos seus inimigos. Mas a palavra que o Senhor deu para ele é varão valoroso. A palavra do Senhor para nossas vidas hoje é: filho, filha, você tem valor, se coloque de pé. A obra que eu tenho na sua vida ainda mal começou. Aquilo que eu tenho para fazer ainda é muito maior do que você pensa. Ó Espírito de Deus, começa a visitar, Senhor, a cada um de nós, Senhor. E começa, Senhor, a tirar da alma, Deus, Senhor, tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que nos deixa prostrado. Tira da nossa alma toda depressão, tira da nossa alma todo medo, tira da nossa alma todo sentimento de fracasso, de derrota, e coloca, Senhor, o Teu Espírito, que é coragem, que é ousadia, que é convicção, que é certeza. Ó Espírito de Deus, não importam, Senhor, as lutas, Senhor, o Senhor é um Deus conosco. O Senhor não mente, aquilo que o Senhor prometeu vai se cumprir, que o Senhor é fiel. Som de ousadia, som de conquista, som de multiplicação. Recebe a cura, recebe a unção,
unção de conquista, unção de multiplicação. Amém? O irmão que está do seu lado. Agora olha assim e fala assim, permaneça com a